Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Crianças da Manhã, o podcast onde a infância é levada a sério. Eu sou a Alessandra E eu sou a Adriele. e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que tira muitos adultos do sério: a birra na infância. Afinal, como lidar com a birra de forma respeitosa e eficaz? Mas primeiro, vamos entender o que é a birra de fato? Eu acredito que muitos pais já passaram por isso e muitos estão passando porque estão nessa fase ainda da criança. Mas, afinal, o que é isso, né? O que é essa birra que a criança faz? Que muitas das vezes a gente acaba pensando que é para nos atacar, mas nem Que é um desafio, né? Ah, essa criança está querendo me desafiar. É, mas a birra nada mais é do que uma forma de comunicação. Quando a criança, ela ainda não sabe se expressar, falar o que sente, ela vai usar o seu corpo, né, que é em forma de choro, de grito. Então, essa é a forma que a criança ela encontra para expressar todo esse sentimento que ela está sentindo nesse momento. Então não, a sua criança não está tentando, te irritar, ela só está tentando expressar o que ela está sentindo. Então ela usa essas formas de expressões justamente para tentar ser compreendida. Então, em que momento essa birra pode surgir? Ela pode surgir por frustrações, cansaço, fome ou simplesmente por não conseguir aquilo que queria. É comum entre crianças de 1 a 4 anos, principalmente porque esse cérebro ainda está em formação. Então, essa é uma forma intuitiva, né, do corpo da criança de extravasar aquilo que sente, de se autorregular. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, ele só está completamente desenvolvido por volta dos 25 anos, que é quando o córtex pré-frontal termina ali de se desenvolver. Esse lobo pré-frontal, que é responsável por planejar, raciocinar, analisar as consequências que podem vir a seguir, não está amadurecido. Então, isso só vai se dar a partir dos 6 anos, que essa criança aí sim vai começar a analisar, planejar algo. Que ela vai começar a entender as consequências das atitudes dela, dos atos dela, né. Agora que a gente já falou sobre o que é a birra, vamos falar um pouquinho sobre o que fazer durante a birra. Aqui vão algumas atitudes que demonstram aquela autoridade com respeito que a gente falou no episódio anterior. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a criança tenta se expressar de uma forma mais, exagerada, que a gente chama de birra, é manter a calma, porque como é que você vai acalmar uma criança se você mesmo não tá calmo, né. Então vamos respirar fundo e lembrar que você é o modelo que a criança vai seguir. É a forma como você ensina ela a lidar com a situação, é a forma como ela vai lidar quando ela estiver sozinha, quando ela tiver maturidade para lidar com aquela situação sozinha. Depois que você se acalma, você respira fundo, você vai acolher a criança. Você não necessariamente precisa fazer com que ela pare de chorar, você não precisa entreter a criança, você não precisa silenciar aquele choro dela. Você vai deixar ela chorar, você pode falar que chorar faz bem, é o que Sim, então essa questão, quando a gente fala: "Pare de chorar, tá bom", isso é chega. chega, isso é uma forma de reprimir os sentimentos daquela criança, de que ela não pode sentir aquilo. Exatamente. Antes de você querer que a sua criança pare de chorar, você tem que entender a situação e dar validade para aquele sentimento ali da criança. Para você pode ser um motivo, assim, que ela não Besta, deveria estar é. chorando, mas ela está chorando, então você tem que ensinar ela a lidar com essa situação de uma forma respeitosa e adequada. Então depois que você acolher aquela criança, provavelmente ela vai ficar mais calma, ela vai se sentir mais segura. Depois que essa criança se acalmou, você vai tentar entender por que que aquilo afetou tanto ela. E tem um ponto muito importante aí, que é a questão de passar segurança para a criança, mas principalmente sempre nomeando esses sentimentos, que é a partir disso que ela vai começar a ter maturidade e a compreender toda a situação que ela Sim. que ela passa. Exatamente. Por exemplo, se a criança está chateada por alguma coisa, você vai nomear esse sentimento. Você ficou chateada por isso? Você não gostou? Você Ficou ficou ela triste? ficou Ficou com triste. raiva por causa disso? Toda a situação que acontecer, você vai ter esse mesmo
atitude de acolher e explicar para ela o que que aconteceu. E, enfim, você vai nomear o sentimento para que ela, quando acontecer de novo, ela saiba o que ela está sentindo. Aquele sentimento de, poxa, eu tô chateada. E ela adquirindo essa compreensão de que ela está chateada, ela já não vai ter uma explosão tão Isso, grande. tão grande. E depois que você valida os sentimentos dela, ela se sente segura do seu lado. E ela se sentir segura com você, vai fazer com que esse vínculo afetivo seja fortalecido. Depois que você explica a situação para ela, que você acalma, você pode dizer que aquele comportamento não é adequado, que não é aceitável. Você pode chorar, você pode, ficar chateada, mas, você não pode jogar as coisas, você não pode quebrar, você não enfim. Para exemplificar essa questão da birra, eu trago para vocês uma situação em que aconteceu com uma das minhas crianças. Estávamos nós no corredor saindo do parquinho e a criança queria pegar na mão de um colega, só que esse colega não queria pegar na mão dela, ele queria pegar na mão de um outro amiguinho. Quando ele não quis, segurar a mão dela, ela se viu numa situação de rejeição. Lógico que para ela não tinha essa compreensão, mas eu, como adulta, entendi que ela tinha se sentido frustrada por aquela rejeição. Naquele momento, eu, esclareci para ela: "Fulana, ele não quer ir com você, ele quer ir com outro amigo". E para ela, assim, foi algo que abateu muito Uhum. ela. E ela começou a se desregular. Ela não chorou, mas na feição dela eu já consegui ver que ela não estava legal. Aí eu peguei na mãozinha dela e falei: "Vamos". Quando eu peguei na mãozinha dela, ela desvencilhou a mão. Então eu tentando falar, ele não quis ir com você. Quando eu vi que ela começou a gritar, falar: "Não, ele quer sim, não sei o quê", eu vi que, ela já estava desregulada, que não ia adiantar o que quer que eu falasse pra ela. Ela não ia me escutar, ela só ia ficar ali reproduzindo aquele mesmo comportamento de gritar, de falar. O que que aconteceu? Eu peguei ela no colo, ela não resistiu, eu peguei ela no colo e levei ela pra sala junto com as outras crianças. Quando, ela foi convidada para fazer uma atividade, eu disse que ela precisava se acalmar e quando eu falei assim: "Ela precisa se acalmar", foi o momento em que, assim, que parece que ela percebeu que ela não estava bem, e aí ela começou a chorar, começou a gritar, tipo assim, de uma forma mais elevada. E foi nesse momento que eu peguei ela no colo e levei ela para uma área, assim, mais calma, mais tranquila. E ali eu esperei ela se acalmar, eu esperei ela aceitar a minha ajuda. Então eu comecei a falar: "Tudo bem, você quer chorar? Você pode chorar, não tem problema". E eu esperei, ela chorou. E aí, quando ela se acalmou, eu perguntei: "O que que aconteceu? Por que que você estava chorando?". Quando eu vi que ela não ia me responder, eu então comecei a fazer sugestões e a nomear o que talvez ela pudesse estar sentindo. Falei: "Você ficou chateada porque o amigo não quis vir com você? Tudo bem você ficar chateada porque ele não quis vir com você, mas você tem que entender que às vezes a gente quer ficar com outro amigo. Você também às vezes quer ficar com outra amiga, não quer ficar com colega. Às vezes você quer ficar com fulano, você quer ficar com ciclano, você quer ficar com um outro amigo e tudo bem, tá? Nem sempre o amigo vai querer vir com você, mas você gosta muito dele, ele ainda é seu amigo, mas nem sempre ele vai querer vir com você". Ela pode não ter compreendido a totalidade da situação, mas, eu validei o que ela estava sentindo e expliquei o que aconteceu. E olha só o ensinamento que teve aí, de que nem sempre o que ela vai querer naquele momento vai ser desse jeito. E tá tudo bem, né. E depois que eu expliquei a situação, que eu nomeei os sentimentos, que eu acolhi, que eu validei, eu desviei o foco da situação. Convidei ela para fazer algo que fosse acalmar ela ainda mais. Eu falei: "Vamos regar uma plantinha pra gente se acalmar mais?". E aí a gente pegou o regador, regou a plantinha e a gente voltou pra sala. E eu falei: "Agora que a gente já se acalmou, vamos voltar pra sala". E nisso ela não fez mais menção de chorar e a gente voltou pra sala. Quando a gente voltou, eu pedi pra ela sentar num determinado lugar e ela falou assim: "Não, mas eu quero ficar com você". Você viu que nessa situação ela já estava calma, eu acolhi, eu nomeei e isso fortaleceu o vínculo. Eu passei segurança para ela e o nosso vínculo foi fortalecido. Então, do meu lado, ela estava se sentindo segura. E eu falei: "Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com você e depois eu vou ajudar os outros amigos". E foi assim que a gente resolveu uma situação de birra apresentada de forma prática. Quando você
respira, analisa a situação e presta atenção no que a criança está sentindo, você lida com a situação de uma outra forma. E claro, quanto mais você pratica isso, mais vai ficando fácil para você, entender essas situações, lidar com essas Até situações. porque também não é só um exemplo que a criança vai aprender. Não vai ser do dia para noite que ela vai aprender a lidar, mas vai ser todo um processo. Então, toda vez que ela tiver esses momentos, eles vão se tornar menos explosivo, né, que a criança vai começando a compreender, a se autorregular, a compreender o que que ela está sentindo naquele momento. E você sendo respeitoso com ela, ela vai ser respeitosa tanto com você quanto com as outras, crianças, com os outros adultos. Eu tenho um exemplo que as crianças elas seguem muito o nosso exemplo, elas imitam muito a gente. Não só as palavras, mas principalmente comportamentos. Então quando a gente acolhe uma criança, que a gente age de forma respeitosa, a gente observa nas crianças esse comportamento. Eu lembro que eu tinha uma aluna que, de tanto eu acredito a gente fazer dessa forma, que uma vez um amiguinho dela estava chorando e ela foi lá, passou a mão na costinha dele, e começou a falar: "Tá tudo bem, se acalma". Aquilo ali, nossa, sabe, é uma forma de que realmente a gente tá fazendo certo, de que ela vai ser uma adulta de que vai ter empatia, que vai agir de forma respeitosa com as pessoas, com o sentimento das pessoas, é muito lindo de ver. E isso também é importante, você criar o seu filho pensando na forma como ele vai ser quando ele crescer, porque a forma como você lida com uma criança é a forma de como ela vai lidar tanto com ela mesma quanto com as outras pessoas. Se você, por exemplo, reprime o sentimento daquela criança, muito dificilmente ela vai conseguir reconhecer os próprios sentimentos ou lidar com eles, sabe. Sabe aquele adulto que ignora o que está sentindo? "Ah, eu tô mal, mas enfim, tudo bem", e aí vai virando uma bola de neve, e aí vai sendo diagnosticado com Uhum. alguns sintomas de depressão. Enfim, é tudo porque a gente não sabe lidar com essas emoções, com esses sentimentos que foram tanto reprimidos na infância. E também é importante você tentar evitar lidar com a birra só no momento em que ela acontece. É muito importante que as crianças, tenham uma rotina, tenham uma previsibilidade que faça com que elas saibam o que é o momento de quê. Então, antecipar situações, manter uma rotina e cuidado emocional da criança diariamente vão ajudar a reduzir a frequência dessas birras. E eu acredito que hoje, atuando na área da educação, lidando com várias crianças de diferentes jeitos, eu consigo perceber o quanto que a birra é algo natural e imprescindível para a criança, porque ela vai aprender a amadurecer a partir disso. Então como é que eu vou amadurecer se eu não vou ter esses momentos, se eu não vou ter, que lidar com certas situações? Então eu passo a amadurecer, depois que eu começo a passar por isso. Então é muito importante essa fase da gente saber lidar Eu nesses momentos. Eu acredito que a birra seja a principal fonte de ensinamento para as crianças, porque, por exemplo, na situação de frustração, você sempre pode ensinar para a criança a forma como ela tem que lidar com aquilo. Mas, claro, a gente também tem que ser muito paciente. E eu acho que a gente só consegue ser paciente com a criança quando a gente é paciente com a gente. A gente só consegue acolher bem uma criança quando a gente também se acolhe muito bem. Porque a gente tá sempre se cobrando, né, a gente devia ser melhor, a gente devia fazer mais, a gente devia estudar mais, trabalhar mais, viajar mais, então eu acho que a gente se cobra tanto que a gente acaba transferindo essas cobranças pra criança de uma forma que ela devia saber se comportar, ela devia saber não se frustrar, não chorar, mas a gente que tá ensinando ela, então primeiro a gente tem que ser mais gentil com a gente pra poder ser mais Isso. gentil com essa criança. Eu acho muito importante, até porque eu sei que a nossa geração, ela vem muito do que já está enraizado. Pra gente, o que dá certo é a forma como criaram a gente. Porque, pô, se a nossa mãe criou a gente desse jeito e deu certo, e hoje a gente tá aqui, é um adulto responsável, um adulto respeitoso, é essa a única forma que dá certo. A gente tem várias situações de crianças que são super, assim, maravilhosas e que não tem um rastro de violência, um rastro de autoritarismo na infância.
A birra nada mais é do que um convite à escuta, à paciência. Quando a gente começa a entender o que está por trás dessa birra, a gente consegue ter mais empatia e passar segurança para essa criança. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com quem também tem uma criança em casa e me conta lá no Criança do Amanhã o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Até o próximo episódio.